Bem-vindos, amigos, a mais um vídeo. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nesse vídeo aqui nós vamos falar de um assunto muito polêmico. Como você sabe, o Disputa Acirrada é feita de assuntos polêmicos, construído sobre assuntos polêmicos do mundo do esporte e do futebol. Recentemente estava pesquisando aqui no YouTube, zapeando por alguns canais independentes do YouTube, a respeito de assuntos bem polêmicos. Aí eu encontrei esse aqui. Mídia paulista faz comparação para diminuir o Flamengo. Esse aqui é um canal chamado Assuntos de Homem. Tem 337 mil inscritos. É um canal aí já consolidado no YouTube. É um rapaz aí que é corintiano e ele tece alguns comentários sobre algumas reportagens. E ele põe essa matéria, né? A matéria dos grandes meios de comunicação no canal dele. Essa matéria é do ESPN Brasil. Então, pessoal, o que eu tenho a tecer, depois que vocês assistirem o vídeo, conferirem o vídeo lá no canal dele, vocês podem voltar aqui e conferir novamente o que eu disse. Vou tentar ser mais breve possível. O que acontece? O Flamengo em si, ele tem uma relação íntima, mesmo íntima. Eu vou fazer vídeo sobre essa série. É um clube que ele foi apadrinhado pela Rede Globo Televisão. Entendeu? Porque a emissora carioca ainda é, como sempre foi, a maior emissora de transmissão de sinal de TV para todo o território nacional. E o futebol e a política e os negócios são coisas que andam junto, não são coisas que andam em separado. O Flamengo ele tem uma história bonita de fundação, é um clube que se fundou para ser um clube popular, ou seja, não era um clube de etnia, de uma classe, de uma etnia em si, como era o caso dos clubes de colonização, como o Palestra Itália, do que virou Palmeiras, o Cruzeiro, o Vasco da Gama Portuguesa, que são ambos de colônia de portugueses. Ou seja, lá nos meados de 1900, as instituições de desporto tinham uma prerrogativa para trazer o futebol para isso, para ser praticado e para trazer adeptos para dentro dos estádios para haver renda de captação de público, né? Através do público, a captação através do público pagante. Então a torcida, ela faz o clube. Nenhum clube, a não ser agora o Red Bull Bragantino, conseguiu o status que conseguiu de figurante da Série A e disputar títulos importantes com torcida pequena. No caso do Red Bull, foi a injeção da própria Red Bull no Bragantino em si, de muito capital, muito investimento para tornar o clube bem competitivo. É um outro viés, não é um viés tradicional, não é um clube de massa, de torcida, né? E no caso do Flamengo, como é um clube carioca e a emissora Rede Globo era uma emissora tradicionalmente carioca que se expandeu pelo país, ela escolheu, por vieses políticos, o Flamengo como sendo o clube de preferência de transmissão. E como ela transmitia isso para todo o território nacional, a massa de torcedores do Flamengo só aumentou, pessoal. É por causa disso. Se você conferir a história de títulos do Flamengo em relação aos clubes paulistas, principalmente em relação aos clubes paulistas, o Flamengo fica muito aquém. A não ser pelos campeonatos cariocas, assim, a gente fala mais recentemente, porque os clubes do Rio declinaram o investimento. Eles se apequenaram.
devido às falhas de administração. Falhas de administração que a instituição Flamengo também teve demais. Mas devido ao alto interesse da mídia, principalmente a Rede Globo em si, que também acarreta uma incorporação das outras mídias em forma de papel impresso, revistas, que entram nessa barca, né? Porque quem abre o leito do rio para o Flamengo é a Rede Globo, e depois se agrega as outras mídias em volta disso, porque o impacto, o retorno que eles tiveram sobre essa atividade de enfiar o Flamengo na cabeça das pessoas deu muito certo. Mas o hall de títulos de importância nacional, o Flamengo perde. Perde em relação aos times paulistas, perde em relação ao Palmeiras. Nos títulos internacionais, perde em relação a São Paulo, a Palmeiras, a Santos. E também o Corinthians. O Corinthians consegue porque ele tem uma Libertadores, né? Mas ele tem 2 títulos mundiais oficiais. Então, o Quarteto de Ferro do estado de São Paulo tem mais importância em hall de títulos do que a instituição Flamengo. E aqui na reportagem, esse cidadão, esse comentarista que está aí, né, tecendo comentários sobre o Flamengo e falando sobre essa questão, né, junto a essa frase que está: a grandeza do Flamengo não se mede pelos títulos. E vamos chegar lá, estou respondendo a pergunta. Então, até o Grêmio, voltando, né? O Grêmio Porto Alegrense tem 3 Libertadores. O Internacional, eu não sei quantas Libertadores o Internacional tem, mas o Internacional tem um Mundial oficial, entendeu? Então existem vários clubes no cenário nacional à frente no hall de títulos, de importância de títulos, frente ao Flamengo. Mas por que a torcida é tão grande? Porque eu acabei de explicar. Foi fundado o Flamengo como sendo uma instituição que abraçaria a causa do proletariado, das pessoas marginalizadas. E naquele tempo, devido à prática da escravidão, a nojenta prática da escravidão, o racismo, a classe negra, que era uma população bem grande no país, abraçou o Flamengo. Abraçou só com essa ideia. Entenderam? Então foi um viés político, não foi um viés de grandeza, de rendimento de títulos até 1980. Foi porque a Globo também assim colocou a instituição Flamengo como o porta-voz desta massa. É por isso que o Flamengo cresceu tanto. Foi uma jogada filosófica, ao mesmo tempo política e midiática. Não é à toa que isso rende até hoje. Isso rende até hoje. O Flamengo ele não é o maior clube, na minha opinião, ele não é o maior clube nacional. Ele é um dos. Colocar ele em outra prateleira pelo número de torcedores, isso para mim não tem relevância. Não tem relevância. O que tem relevância é a história de conquista de títulos, quem conquistou mais, os títulos mais importantes em termos de abrangência nacional, internacional, mundial e assim vai. E o Flamengo ele foi conhecido depois, ele foi fundado parece que em 1894, se eu não estou enganado, eu posso estar enganado. Mas é um dos clubes, ou o clube mais antigo de desporto fundado no país. E ele só teve uma repercussão nacional mesmo na década de 80, pessoal. Devido a um enxerto midiático muito grande da Rede Globo, um esforço muito grande da Rede Globo, né, que sempre investiu, deu fatias enormes de rendimentos para o Flamengo em relação aos outros clubes. Razão, muita
desse tipo de repartição de dividendos através de transmissões, que foi por muito tempo discutida pelos clubes do campeonato nacional, né? Que sempre brigaram com a Rede Globo para tentar fazer uma coisa mais justa, né? Mais próxima. Porque se você injeta muito dinheiro num clube, com certeza ele vai se destacar, porque ele vai conseguir os melhores atletas. Então, assim, é uma análise básica que a mídia não fala, porque ainda a mídia quer ter o retorno da audiência dos flamenguistas, que são a grande massa de torcedores do país. Os caras da mídia querem vender isso que eles estão falando. Então, quando ele começa a falar alguma coisa positiva do Flamengo, a audiência vai lá em cima. E eles precisam de audiência. Então, a grandeza do Flamengo se mede pelos títulos? Deveria. Como futebol, pro futebol em si, para disputa dentro do campo, só isso. Aí esse comentarista fala a respeito de que o Flamengo enche os estádios. Os outros times também enchem. É claro que o Flamengo tem uma torcida nacional. Vai em todo quanto é lugar, tem muita massa de torcida do Flamengo. Mas dentro dos domínios, cada clube enche seus estádios. Se o clube estiver indo bem, enche estádio também. Então, o público pagante no território local, inclusive, teve uma reportagem há pouco tempo falando que o ticket médio do Palmeiras é maior do que do Flamengo. Só que o Flamengo consegue captar finanças através dos seus torcedores espalhados no país todo, uma parte mais considerável. Mas o grande rendimento do Flamengo é o retorno da mídia, do que se fala dele. Entenderam? Essa é a verdade. Não tem outra verdade. Aí esse cidadão vai falar das questões do Zico, vai falar das questões do time de 1980, daquilo como a Europa viu aquele selecionado, é tão importante quanto o Santos do Pelé. Mas por que o Santos do Pelé, que tem uma história em relação ao Flamengo mais rica que o Flamengo, por que o Santos do Pelé, a torcida do Santos não cresceu como a do Flamengo? Simplesmente porque a TV não transmite os jogos do Santos. Acabou. Tudo que se fala em relação ao Flamengo é midiático, entendeu? Por causa de interesses financeiros de retorno de audiência. Só isso. O Flamengo tem mais garganta do que títulos em relação aos seus rivais. E isso daí é um assunto para mim já finalizado. Tudo que se falar em relação ao Flamengo, em relação à torcida, em relação ao Maracanã, em relação a Carioca, títulos cariocas, títulos nacionais e internacionais, já está finalizado. Entendeu? Faz parte dos maiores clubes campeões do Brasil. Mas fica atrás de todos esses times que eu acabei de falar para vocês aqui. O resto é repercussão em ventilador. Fala do Flamengo para se ter audiência, para se ter retorno financeiro. Só isso. Assistam a matéria e vejam o que esse cidadão fala. E depois, se vocês quiserem retornar aqui para ver o que eu estou falando, eu agradeço. Porque, assim, eu como um telespectador e vejo isso faz tempo, eu vejo o Flamengo como um veículo de mídia, só isso. Eles esperaram quase 40 anos para fazer um time como o de 81. Quase 40 anos de espera. Agora 2019. Acho que foi 38 anos depois. Né, pessoal? Então, calma lá, né? Calma lá. O torcedor, a pessoa que é mais séria, não entra nessa vibe. Não entra.
Porque quanto mais se fala do Flamengo, mais se induz que, falando-se mais do Flamengo, vai se conquistar mais torcedores. Ou seja, é uma máquina, entendeu? É uma máquina midiática feita para conquistar a paixão das pessoas pelo Flamengo. Não pelo seu rol de títulos, mas sim só porque se fala dele. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, dê o seu joinha. Até os próximos vídeos. Um abraço.